Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Nós estamos aqui para estudar mais uma lição, nesta manhã. Eu peço que Deus venha falar conosco, através dessas lições e que Ele nos capacite para entender e para passar, a mensagem dele nesta manhã. Bom, o título da nossa lição hoje é: O ser humano desvia-se do propósito de Deus. Então a gente sabe, que o propósito de Deus sempre foi a salvação do ser humano, Infelizmente, por conta do pecado que foi cometido lá no início, da criação do mundo, então houve essa separação. E o pecado entrou na nossa vida e o propósito da atitude do pecado é realmente nos separar do propósito que Deus tem para a nossa vida, que é manter a gente conectado com Ele, Então a gente vai estar orando agora, pedindo que Deus nos capacite, que Deus nos oriente ao que nós vamos ler e explanar nesta manhã. Pai amado, eu te dou graças pelo dia que nós tivemos ontem, te dou graças pela noite, te dou graças pelo alimento, pela proteção e provisão que o Senhor bondosamente tem concedido a cada um de nós, Senhor Deus. Obrigado, porque nós sabemos que a sua misericórdia, ela se renova em nossas vidas a cada manhã, como assim diz a tua palavra, Pai. E nós te louvamos, porque através do sacrifício do seu Filho feito na cruz é que nós conseguimos, que nós temos a sabedoria de entender que isso realmente é verdade em nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Fique conosco e nos abençoe no decorrer desta aula. É o que eu te peço, agradecida por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, nós vamos estar lendo e decorrendo algumas situações importantes que a gente tem nessa lição, tá bom? Então, o título dela é: O ser humano desvia-se do propósito de Deus. Uma coisa que a gente tem que entender é que Deus ele não muda. Deus não tem plano B, Como já foi falado algumas semanas atrás pelo nosso pastor. Ele continua o mesmo e através do que aconteceu com Adão e Eva, ele já não era novidade para eles, com certeza Deus sabia que isso poderia acontecer. Então Deus foi, durante esse tempo depois do pecado, ele foi dando soluções para que a gente pudesse estar cada vez mais conectados com Ele. Então Ele foi facilitando o nosso lado, Ele não mudou, Mandou o Filho de Jesus para morrer no nosso lugar para que houvesse salvação na humanidade. Então Ele não mudou, Ele não teve um outro plano, a não ser a salvação do homem. E é interessante a gente ver porque o pecado ele não é uma coisa curiosa, ele é uma coisa que ele devasta o homem, ele destrói o homem, E a gente vai ver aqui que a gente tem condições de falar não para o pecado. A escolha sempre é nossa. E é triste quando a gente vê isso, porque muitas vezes a gente cede sabendo que poderia ter falado não, Foi o que aconteceu com a Eva. Eu imagino que a serpente não foi de uma hora para outra que a serpente conseguiu mudar, chamar a atenção da Eva. Ela deve ter feito aquilo assim a longo prazo, no meu entendimento, Então não foi uma coisa assim, hoje eu vou falar e ela vai ceder. Não, eu imagino que foi uma coisa a longo prazo, foi uma coisa assim que a serpente foi investindo tempo, investindo horas para convencer Eva a cair no pecado, Tanto que não só convenceu ela, como também a Eva convenceu a Adão. Então a nossa lição começa o seguinte: o ser humano foi desenhado para cumprir o propósito de Deus. Contudo, no processo ele perdeu a função criacional, pois no lugar de seguir as orientações do Senhor, preferiu escutar a sugestão da serpente, que estava representando o diabo. Contudo, ela não decidiu pelo ser humano, ao contrário, somente ofereceu uma proposta de ação, colocando diante do homem uma outra possibilidade distante daquela programada por Deus. Ou seja, apesar de ter sido instrumento de tentação, o diabo não obrigou ou compeliu o homem nem a mulher ao pecado. Eles, por sua própria vontade, decidiram por conta própria seguir as suas vontades, rebelando-se contra o desejo de Deus. Então é interessante a gente ver aqui que por mais que a Eva cedeu, a escolha foi dela, Contextualizando, a escolha sempre é nossa. Nós temos condições, sabedoria, discernimento, a leitura bíblica, comunhão com Deus para falar não para o pecado. Então, quando acontece a gente optar por pecar, a escolha é nossa. Nós temos o conhecimento, nós temos o discernimento de falar não. E foi o que aconteceu com Eva. Por isso que eu imagino que não foi de uma hora para outra. Vocês devem já ter passado por aquela situação de estar num local
convivendo com pessoas que estão sempre ali falando alguma coisinha, sempre jogando uma farpinha para que você perca a estribeira. Então, quando você, de repente, se você não tiver, né, se você vai ceder, não é de uma hora para outra que isso acontece, né? Às vezes é a gota que transborda o copo. Então aquilo vai sendo falado todo dia, a mesma coisa, todo dia a mesma insinuação, até que você perde a paciência se você não tiver firmado, se você não tiver firmeza. Então, eu imagino que foi a mesma coisa que aconteceu com Eva. A servente foi oferecendo para ela, foi falando das maravilhas que podia acontecer, foi convencendo Eva, foi cozinhando Eva em fogo baixo, né? E é isso que pode acontecer com a gente. Então a gente tem que estar realmente com a mente sã, corpo são, para que a gente possa realmente falar não. A gente não pode ter sombra de dúvida, a gente não pode ficar, se eu fizer isso e pedir perdão, Deus perdoa. Com certeza Ele perdoa, mas quando a coisa é insistente, quando nós somos reincidentes, né? É melhor a gente fazer uma autoavaliação da nossa vida e procurar saber por que isso está acontecendo, né? Então a gente vai ver que aqui no 3º capítulo de Gênesis vai ser narrada a queda do homem, né? Certamente esse foi um episódio lamentável que afetou por completo não somente as estruturas internas do homem, mas também a toda a criação. O homem sofreu consequências importantes devido à sua desobediência. Nesse momento específico, homens e mulheres perderam o quilhão da semelhança com o Altíssimo, passando a ser considerados pecadores, expressando por meio das suas ações tais características. Então a gente expressa através das nossas ações a característica de pecador, né? Isso poderia ter sido evitado se a Eva não tivesse cedido, mas ela cedeu. E ela tinha condições de ter falado não, né? Como hoje nós temos também condições de falar não para algumas situações que aparecem em nossas vidas, né? Ademais, a partir da queda, todo o cosmos deixou de ser um paraíso para nos revelar efeitos integrantes. Dessa forma surgiram as intempéries naturais, problemas ecológicos. Uma parcela importante do mal começou a fazer parte da vida terrestre. Mas isso, ao contrário do que muitos defendem, não foi fruto ou desejo da violação divina, mas foi produzido quando o homem preferiu seguir o conselho da serpente e não do Criador. Então, por conta da desobediência, não só a nossa vida, nosso interior foi afetado, né? Mas todo o cosmos. Então a gente hoje vê os desastres naturais, a gente vê a dificuldade que hoje, generalizando, o homem tem de trazer o pão para casa para sustentar a tua família. Então a gente vê que muita coisa aconteceu por conta da desobediência lá do primeiro casal. Então a gente vê que as mulheres hoje têm dores para ter os seus filhos, mas é prazeroso, né? Porque todas nós, né? A maioria de nós tem mais que um filho mesmo, e isso foi feito, foi oferecido por Deus, foi o que nos foi oferecido através do pecado. Mulheres sentem dor para ter os seus filhos, o marido tem dificuldade para trazer o pão para casa, porque é cansativo. Lembrando, irmãos, que eles viviam no paraíso, onde tudo isso era uma maravilha, né? Não se tinha dor, não se sentia calor, não sentia nenhum tipo de problema, não se tinha preocupação, não tinha nenhum tipo de problema. Então, essas coisas que nós vemos hoje é consequência do pecado do primeiro casal lá, né? Então, e nós temos sabedoria, discernimento para entender isso e não julgar, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas a Eva pecou, vivia no paraíso e pecou. Me desculpa a franqueza, eu sempre falo isso. Se nós fôssemos o casal daquela época, com certeza nós teríamos feito o mesmo. Principalmente porque a gente, né, a escolha sempre é nossa. Então, a gente vê pelas escolhas que a gente faz hoje na nossa vida. Portanto, por isso a necessidade de estar sempre conectado com a palavra de Deus, porque nós somos suscetíveis, nós somos fracos. Então, às vezes eu posso não estar cometendo o mesmo pecado que você, mas eu cometo outros. Então, eu acredito que nós não teríamos, né, feito diferente se nós fôssemos o primeiro casal, tá bom? Falando isso de uma maneira generalizada e pelo que a gente vê que está acontecendo na humanidade nos dias de hoje, né? A gente vai ver que como consequência do pecado, a morte se tornou, a morte é uma consequência do pecado. Então não existiria a morte se não existisse o pecado. Como existe o pecado, obviamente que existe a morte, né? Então, entretanto, foi sem dúvida o surgimento da morte a maior consequência deixada pelo pecado na vida eterna. É interessante porque por mais que nós
sabemos para onde vamos, né? Viver uma vida eterna depois da nossa morte, ninguém quer morrer. Então a gente vê que todos nós temos planos de futuro, que todos nós ainda temos coisas para fazer. Se você conversar com uma pessoa de 100 anos que está passando por um problema sério de saúde, dificilmente ela vai escolher a morte como opção. Ela vai sempre achar, né, se ela não tiver com um problema muito sério, né, mental, alguma coisa nesse sentido, ela vai preferir falar que ela vai sarar e que ela ainda vai ter algumas coisas para fazer. Porque isso é um processo natural também. Ninguém em sã consciência quer morrer. Ninguém com saúde estabelecida, com saúde boa, falar, não, eu quero morrer hoje, eu quero morrer amanhã. Né? A gente tem sempre plano para o futuro, isso independente da nossa idade. Né? Então a morte é consequência do pecado. Se não tivesse havido o pecado, né, a morte não faria parte na nossa vida, isso com certeza. Antes da queda não havia morte, pelo contrário, o homem vivia eternamente. Como imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva foram formados para serem imortais como Deus. Tanto que no jardim do Éden havia duas árvores diferentes, a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. A primeira certamente era responsável por conceder a eternidade aos seres humanos, enquanto a segunda foi sido prescrita para que o ser humano dela comesse. Então a gente vê que a recomendação não era para a árvore que dava a vida eterna, mas sim para o conhecimento do bem e do mal. Então a gente vê que desde o começo Deus já tinha essa preocupação de manter a gente num ambiente saudável e nos deu limites. O que eu vejo que hoje está faltando é nós respeitarmos os limites que temos. Então a gente vai andando, a gente vai desafiando a Deus. Isso não pode acontecer na nossa vida. E a gente costuma falar, quando a gente é mais novo, a gente faz as coisas, depois a gente acaba se arrependendo. E é verdade. Quando você é novo, você tem que ter o discernimento, porque é oferecido muita coisa para a gente. E algumas situações pode nos fazer nos arrependermos a nível de futuro, quando você tem um pouco mais de sabedoria e discernimento para fazer suas escolhas, né? Então, é bom a gente lembrar que toda vez que for oferecida alguma situação para a gente tem que perguntar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Parece uma coisa assim, um clichê, né? Parece que é uma coisa que, eu sei o que eu estou fazendo. Mas muitas vezes as coisas vêm disfarçadas de uma maneira que a gente tem realmente que se perguntar qual seria a atitude de Jesus se ele estivesse aqui no meu lugar? Porque talvez ele não faria o que eu estou pensando em fazer. Outra coisa que é interessante, né? A gente também se manter a nossa mente limpa, a nossa mente saudável, para que a gente não peque na mente. A mente, os nossos pensamentos são coisas entre nós e Deus. E muitas vezes a gente acha que porque o outro não está vendo, não é pecado. E não é assim que funciona. Então, ter o discernimento para não pecar naquilo que é entre eu e Deus. Naquilo que só eu e Deus tem conhecimento, né? Para que a gente não se afaste de Deus. E isso a gente tem também condições de saber, né? De manter a nossa mente limpa, a nossa mente saudável, para que não haja esse tipo de conduta da nossa parte, né? Então, por conta do pecado e da morte fazer parte do pecado, né? Deus Deus tinha uma aliança com o homem, né? E essa aliança que ele tinha com Adão e Eva lá no início era por obras. A aliança que havia naquele momento entre Deus e os homens era baseado nas obras. Se o homem obedecesse aos regimentos divinos, tudo estaria bem. Tudo estaria bem. Cadê? Se o homem obedecesse aos regimentos divinos, tudo estaria bem. Ao contrário, se ele desobedecesse, sofreria as consequências de seus atos. Bem, na verdade, que distintamente do que se observa nos dias atuais, em que os seres humanos estão impregnados pela marca do pecado desde o ventre materno, naquele tempo Adão e Eva tinham toda a condição de não ceder à tentação, de não cair em tentação. Tinha força para sempre adorarem uma atitude correta diante da vida, de maneira que a sua desobediência foi mais grave do que muitos podem pensar. Então, Adão e Eva eles tinham condições de falar não. Então, não era aquela coisa que eles eram programados para fazer somente a vontade de Deus. Eles tinham condições, eles tinham discernimento para falar não, né? Eu imagino que eles tinham a liberdade de falar tudo com Deus, porque Deus os conhecia. Deus, a Bíblia fala que andava com eles no finalzinho da tarde,
Imagina, gente, né, um paraíso, tudo à disposição, e Deus vindo bater um papo, andar pelo jardim com Adão e Eva, procurar saber o que ele fez, procurar saber como é que ele cuidou do jardim, da vida dele, o relacionamento dele com Eva. Era um paraíso, a ponto de Deus descer para conversar com eles. E mesmo assim, por conta dessa coisa que tinha já dentro, né, dessa vontade, sei lá, alguns questionamentos que talvez eles pudessem ter, eles preferiram optar, vou conhecer outro caminho. Não é diferente de mim e de você, não. Porque hoje a gente está bem, a gente está conectado com Deus, nós temos sabedoria, nós temos discernimento, nós temos a palavra de Deus, e muitas vezes a gente opta em conhecer outro caminho. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar. A mesma coisa que Adão e Eva não sabia o que encontrar lá na frente. E acabou, né, trazendo essa consequência séria para toda a humanidade no dia de hoje. Né? Então a gente vê que eles tinham condições de falar não. Eles tinham condições de se manterem firmes. Mas optaram e acabaram caindo. Hoje, através da palavra de Deus, hoje através do conhecimento que a gente tem, né, da leitura da palavra de Deus, a gente também tem condições de falar não para muita coisa. E quando a gente fala assim, é por escolha própria, né? Após a queda do homem, após a queda, os homens encontraram com Deus, né? O Adão e Eva encontrou-se com Deus envergonhados. Outra coisa que o pecado faz, ele mostra pra gente aquilo de ruim que a gente tem. A Eva e Adão, quando eles pecaram, eles viram que eles estavam nus. Isso não é uma coisa ruim, mas eles se sentiram vergonha do próprio corpo. E quando a gente peca, a gente fica envergonhado, porque mostra aquela coisa ruim. Quando você fala uma palavra pesada para alguém, mostra que você tem um lado ruim, que o seu coração está propício àquilo. Quando você tem uma atitude que não agrada a Deus, mostra aquele lado ruim, aquela coisa. E aqui, Adão e Eva, a primeira coisa que eles viram quando eles caíram em pecado, é que eles estavam nus, eles se envergonharam. Ali já começou a malícia. Né? Como que você pode se envergonhar de uma coisa que você não tinha, que você não via antes? Então, aí o que eles fizeram? Eles cobriram com folhas, né? Essa narrativa está lá na nossa Bíblia. Eles se cobriram com folhas de figueira, né? E cobriram as partes íntimas porque eles ficaram com vergonha. Aí Deus veio, né? A gente lê lá que Deus veio procurando por eles, eles tinham se escondido de Deus. Olha só, nós entendemos que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. E a gente não tem como se esconder de Deus. Então, tudo que a gente faz, que é contrário à vontade de Deus, o bom, o normal, o legal, é a gente já se colocar diante dele e pedir perdão. É a gente se reconhecer fraco, a gente se reconhecer pecador, e a gente saber que nós temos a necessidade extrema de nos conectarmos com Deus todos os dias. Nós temos necessidade de ter Deus na nossa vida. Então não se envergonhe. Se a gente fez alguma coisa que está te afastando dos caminhos de Deus, se reconcilie com Deus, peça perdão, né? Mas não se afaste. Não se envergonhe a ponto de não conseguir mais olhar para os olhos de Deus, ou não conseguir mais se colocar diante do Senhor e fazer uma oração. Porque dele a gente não consegue se esconder. Adão e Eva tinham a inocência de achar que podia se esconder de Deus. E aí o que aconteceu foi que eles falaram que se esconderam porque estavam nus, né? E Deus falou, mas como é que vocês sabem que vocês estão nus? Obviamente que Deus já sabia o que tinha acontecido. Deus já sabia que eles tinham comido do fruto proibido e que eles já estavam com aquela malícia toda, por isso que eles se esconderam. Mas Deus perguntou por quê. Deus gostaria que eles falassem o que eles tinham feito. Do mesmo jeito que Deus quer que quando a gente faça alguma coisa errada, quando a gente faz alguma coisa contrária à vontade de Deus, que a gente se coloque diante dele. Que a gente olhe para ele e fale, Senhor, eu fiz isso, isso, isso. Portanto, é muito importante, irmãos, quando a gente se coloca diante de Deus para orar, na medida do possível, lembrar de tudo aquilo que a gente fez que desagradou a Deus, né? Então, se eu maltratei o meu irmão, eu peço perdão, Senhor, me perdoe porque eu fiz isso, isso, isso com o meu irmão. Me perdoe porque eu pensei aquilo de maneira equivocada. Não fica, falando de uma maneira genérica, né? Senhor, o Senhor sabe que eu sou pecador, o Senhor sabe que eu fiz algumas coisas no decorrer do dia que não foi legal, então me perdoa. Não, dê nome para o teu pecado. Porque quando você vai fazer pedido para Deus, você pede. Senhor, eu preciso de um trabalho, porque eu tenho que sustentar minha família, porque eu tenho conta para pagar. Aí você rasga o verbo diante de Deus. Quando você vai pedir perdão, Senhor, me perdoa porque eu pequei hoje.
e não coloca teu pecado diante de Deus. Você não coloca nome. Pecado tem nome e sobrenome. Do mesmo jeito que pedidos tem nome e sobrenome. Então a gente tem que ter o discernimento, sabedoria de colocar tudo isso diante de Deus, de maneira clara e transparente, porque Deus vê tudo, Deus sabe tudo e Ele espera que esse seja o nosso comportamento diante de Deus. Até porque Deus, Ele já sabe, né? Mas Ele espera, e isso eu entendo que é um sinal de humildade. Isso eu entendo que é um sinal de humildade e de saber que nós não somos nada e que Deus é tudo. Então eu vou me colocar diante dele, vou abrir o verbo para que ele possa fazer a obra completa na minha vida, de libertação, para que eu possa realmente me santificar a cada dia, procurar o padrão de perfeição que é me parecer cada vez mais com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, naquele momento eles perceberam que eles estavam nus, né? E Deus aí faz o primeiro sacrifício, né? Provavelmente o primeiro sacrifício. Deus, ele tira as peles de um animal e ele coloca para que Adão e Eva cubra a nudez deles, né? Qualquer pessoa que está acostumada ao escuro, ao ver a luz radiante, ela sente um desconforto. Então, quando eles viram que eles estavam em pecado, eles estavam no escuro. Quando Deus apareceu, eles viram a luz, eles ficaram com vergonha do próprio corpo, né? Então, eles viram a luz, como se os olhos deles também não sentissem um certo incômodo, né? Um desconforto por estarem diante da luz que é o nosso Senhor Jesus, né? Nota-se mais adiante, no mesmo capítulo, um dos primeiros sinais da graça divina. Então aqui a gente vai ver que Deus fez uma roupinha para eles, né? É interessante também a gente ver que Deus viu o desconforto deles. O mesmo desconforto que pode acontecer comigo e com você. Deus percebe o nosso desconforto diante do pecado e Deus, ele cria meios para que a gente possa se sentir confortável diante dele. Então ele nos deu acesso à oração, por exemplo, uma maneira de a gente se sentir confortável diante de Deus e confessar nossos pecados. Às vezes aquele pecado que você não consegue pedir para o irmão te ajudar em oração. Tem coisas que a gente não consegue colocar diante dos nossos irmãos. Irmão, me ajuda nessa minha fraqueza. Mas Deus nos deu a oração, que é pra gente, é uma maneira confortável da gente chegar diante dele e falar com clareza. Por isso, a necessidade nossa da gente falar para Deus com clareza aquilo que está me incomodando. Não deixar, né, Deus adivinhar, né? Falar, dar nome e sobrenome, para que Deus possa fazer a obra completa, né? Então Deus viu o desconforto de Adão e Eva, porque estavam cobertos com as folhas, né, para esconder a nudez de figueira. Deus fez uma veste com a pele de um animal. Deus vê o meu pecado, então ele me dá a oração como uma forma de eu estar bem diante dele, como uma forma dele me deixar confortável para que eu seja o mais honesta possível, né? E Deus, ele costurou então as vestes para tirar o desconforto daquele casal, né? Então esse pode ter sido o primeiro sacrifício feito de animal. Antes disso, a simbologia traz o conforto. Além disso, a simbologia de trazer conforto para o meio de um sacrifício não pode ser desprezada. Então a gente não pode desprezar essa atenção que Deus teve com Adão e Eva, ou a atenção que Deus tem para conosco, né? Como Deus de justiça, o pecado cometido pelo ser humano não poderia ficar impune. Outra coisa importante, gente. Deus, você quer pecar, né? Peca. Quer fazer coisas que não agrada a Deus? Faz. Porque nós temos discernimento para não fazer, tá? Mas, uma hora a conta vem. Então, Deus, ele vai dando crédito. Muitas vezes ele vai deixando, mas uma hora ele manda a conta. E como é que nós vamos? Nós temos crédito com Deus? Nós estamos bem na fita para ficar pecando? Não, né? E mesmo que tivesse, não é esse o propósito, né? Então, tudo que a gente faz, a gente paga. Não é que Deus é vingador, mas Deus é justo. Então, isso tem que ficar bem gravado na nossa mente. Tem a lei do retorno. Aqui se faz, aqui se paga. Não por vingança, mas sim por justiça. Como Deus é justo, né? E ele trata seus filhos com justiça. Deus, ele não teria se cumprido na palavra dele se eu ficasse fazendo coisas que não o agradam e Deus não me cobrasse aquilo. Então, quando Deus ele cobra, ou quando Deus ele manda a conta, é porque eu sou filho. Então, ele vai requerer de mim, ele vai exigir de mim aquilo que eu tenho condições de oferecer. Então, né, deixa eu ver aqui, Deus, como Deus de justiça, né? Como Deus é Deus de justiça, o pecado cometido pelo ser humano não pode ficar impune. Deus vai, né, ser justo. Entrava-se no mundo as consequências das quais a gente não gostaria de sentir, que é dor,
desconforto, fadiga e morte. Isso é consequência do pecado, né? Entretanto, ainda antes de falar com Eva, Deus já indicava o início de um processo de recuperação para a humanidade, lá no início. Então a gente vê que antes de Deus falar que a Eva ia ter dor para ter filho, que ela ia ter sofrimento, que o desejo dela seria só para com o marido, Deus, essa é a punição do pecado, Deus, e que Adão ele traria o alimento para a casa dele com dor, Deus ele falou o seguinte, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, falou para a serpente. Entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15 está essa passagem. Então, houve aí então um distanciamento, uma inimizade entre a serpente e a Eva, né? Haveria assim dois povos. Os descendentes da serpente, isso é, aquele que fazia a vontade daquele que surgiam da mulher, né? Aquele que segue o Senhor, aqueles que seguem o Senhor, a Deus, e lutam para realizar a sua vontade. Esses então seriam vitoriosos, pois assim pisarão na cabeça da serpente de modo a machucá-la fatalmente. Mas estes também serão feridos no calcanhar, o que traz a ideia também de uma parcela de sofrimento que não seja fatal. Há estudiosos que percebem esse trecho também uma analogia a Cristo, que foi machucado na cruz, né, no calcanhar, mas fulminou o reino de Satanás na terra, a cabeça. Então a gente vê aqui que, como eu falei desde o começo, né, o propósito de Deus para a humanidade sempre foi a salvação do ser humano, né? E Deus ele não mediu esforços, porque diante de tanta coisa que aconteceu para que a gente alcançasse a vida eterna, né, a última dela foi Jesus morrer na cruz, né, para a remissão dos nossos pecados. Então cabe a nós, né, a nossa luta diária contra o pecado para que nós possamos ou podemos parecer cada vez mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Os homens e as mulheres precisam aprender a confiar em Deus. As consequências da vida de fé é o sucesso espiritual. Por outro lado, uma vida focada no achismo e visões pessoais que destoam ao contrariarem a vontade de Deus, tende à falência. Então, aquilo que a gente acha que pode fazer, aquilo que a gente acha que pode falar, isso vai nos distanciando cada vez mais do Senhor. O que a gente tem que ter é firmeza doutrinária, conexão com Deus, para que a nossa palavra seja sempre sim, sim, não, não, né? O exemplo da queda deve servir de incentivo para que todos possam contrariar as propostas da serpente, que continua ativa nos dias de hoje. Então a gente não pode achar que a influência maligna aconteceu só lá atrás. Ela continua hoje. A gente vê os perrengues que é para a gente fugir das tentações nos dias de hoje. E ela vem disfarçada de várias maneiras. Portanto, é importante a gente estar conectado com Deus para que a gente realmente possa fugir das atitudes de Satanás. A gente não pode bobear, não. Porque senão a gente vai acabar fazendo tudo que é contrário à vontade de Deus, né? Suas palavras, a palavra do inimigo, ela é atraente, as melodias parecem harmoniosas, mas no final só tem morte. Tem coisas que acontecem na vida das pessoas aí fora e pode acontecer com a gente, que realmente nos leva à falência espiritual, e isso causa morte, né? Interessante perceber que até mesmo aos olhos da Eva, o futuro tinha aparência atraente. A gente vê lá em Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu. Então a gente vê que o inimigo ele vai oferecendo para a gente tudo aquilo que é agradável aos nossos olhos. Eu costumo falar que ele vai jogando a bolinha colorida, azul, vermelho, amarelo, até que ele joga uma dourada e é do teu interesse, você agacha, pega a bola, você acaba cedendo ao pecado. Então, ele não vai vir de maneira fantasiosa, né? De maneira que você, talvez, se ele viesse do jeito que ele é, você ia sair correndo. Mas ele pode vir de uma forma harmoniosa aos seus olhos para que você realmente ceda e acaba caindo, né? Em pecado. A árvore parecia boa e agradável aos olhos. Então ele vai vir de maneira que te agrade, de maneira que chame a tua atenção, a ponto de você acabar cedendo, né? Entretanto, havia o fato de que Eva não levou em conta o que Deus tinha proibido. A mesma coisa que acontece na nossa vida. Deus nos deu alguns limites para que nós
tenhamos a sabedoria e a coragem de lutar para ficarmos cada vez mais parecidos com o nosso Deus. Então, a gente tem que levar o sacrifício de Jesus em conta e eu não posso ficar cedendo a qualquer coisa que me é oferecido. Eu tenho que ter discernimento e sabedoria para falar não para aquilo que não é legal, para aquilo que não vai trazer uma edificação espiritual para a minha vida. Às vezes ela vem em forma de amizade, uma amizade que não é boa para mim, uma amizade que está me afastando de Deus, ou um comentário ou rodinha, sabe? Tem aquele meu grupo de colegas, né? Porque amigos são poucos os que a gente tem. Tem aquele grupo de colega que está fazendo coisas que não agradam a Deus. Eu estou ali no meio como se fosse normal, gente. A gente tem condições, a gente tem sabedoria, a gente tem que ter coragem para fugir dessas coisas. Porque me aproximando mais da vontade das coisas que o mundo me oferece, eu posso estar me afastando cada vez mais do projeto de Deus. Não é isso que Ele quer para nós. Então, ter coragem, sabe? Tem que ter coragem para fugir. Às vezes a gente acha que não, eu vou enfrentar porque eu estou conectado com Deus, não vai acontecer comigo. Não, tenha coragem. Eu sempre falo, a gente tem que ter coragem para falar não, porque falar sim é fácil. Então tenha coragem para falar não para aquilo que não agrada a Deus, né? Então, a fé, em última instância, é acreditar que Deus sabe o que você faz e que você pode confiar no que Ele diz, mesmo quando os olhos, os pensamentos de cada um não concordam. Mesmo quando todas as coisas ou outras pessoas afirmam o contrário, mesmo quando a ideia parece retrógrada ou desfasada. Acreditar em Deus passa pela necessidade de fazer escolhas diárias, com base muitos mais do que nos ensinos, do que aquilo que se pensa ou que se está vendo. É acreditar que Deus vê melhor e sabe o que é melhor para nós. Então a gente tem que ter coragem de deixar Deus tomar a direção da nossa vida. Não só quando é interessante para mim, mas em todas as esferas. Outra coisa importante é não ficar acreditando ao diabo a minha fraqueza, né? Vale ressaltar que o ser humano tem esta mesma capacidade de escolha. Ou seja, Eva lá no jardim, ela tinha capacidade de escolher se ela comeria do fruto ou não. A gente hoje tem a mesma capacidade de escolha de Eva, tá? O que não permite transferir para Satanás toda a culpa do nosso pecado, né? Precisamos assumir a nossa responsabilidade perante Deus, pagando pelos nossos erros e arcando com as consequências. A gente às vezes fica assim, eu pequei porque eu fui fraco, eu pequei porque o diabo me influenciou. Não, você tem condições de falar não. Eu costumo falar que muitas vezes o diabo está na praia tomando água de coco, comendo camarão, né? É um modo de dizer, tá? Desculpa a brincadeira. Mas às vezes ele não está nem aí. Quem faz a coisa errada somos eu, somos você. Nós tomamos a decisão de fazer as coisas erradas. Então a gente tem que rever isso. Nem tudo é culpa do diabo. Tem coisas que eu quero fazer, tem coisas que eu quero pôr em prática. Então eu tenho que ter sabedoria, força e discernimento para falar não. Porque nem tudo é responsabilidade ou influência do diabo. Muitas vezes é aquela coisa que está dentro de mim e eu acabo dando vida para aquilo, né? Deus ele fez o ser humano perfeito. Os males presentes na humanidade não são fruto do desejo ou da vontade de Deus. Ao contrário, foram frutos da desobediência humana ao ter escolhido seguir os caminhos que indicado pela serpente e não se submeter aos desígnios de Deus. Então a serpente ofereceu um caminho, a Eva acabou escolhendo. Depois do projeto alcançar sucesso por meio das obras e demonstrar fragilidade, Deus optou por salvar o homem pela graça de Jesus Cristo, confiando nele para realizar a incumbência de salvar a humanidade, que recebe a salvação não por esforço próprio, mas de outro, Jesus Cristo. Então, se for depender de mim, da minha força, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu tenho que estar totalmente voltada para Cristo. Eu tenho que estar totalmente submissa à vontade do Senhor para que eu possa deixar Deus fazer parte, Deus concretizar os planos que Ele tem para mim. Então, o ser humano ele desviou-se do propósito de Deus, mas Deus ainda continua disposto a nos colocar no caminho que Ele traçou para nós, a permitir. Deus ele trabalha para que a gente consiga alcançar a visão, para que a gente consiga alcançar o padrão que o Filho Jesus Cristo tem. O padrão dele é muito alto, então a gente tem que investir muitos esforços para que a gente consiga chegar lá.
Eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, eu agradeço a vida de cada irmão, né? Agradeço a Deus a oportunidade que Ele está me dando mais uma vez de estar aqui falando da palavra dEle. E agora eu vou estar orando, pedindo, né? Agradecendo a Deus pelo dia que Ele nos concedeu e pedindo também perdão pelos nossos pecados e que nós possamos ter sabedoria vindo do Senhor para falar não para aquilo que não agrada a Deus, e a gente sabe quando não está agradando, né? Que Deus tenha, em nome de Jesus, misericórdia de nós e que Ele possa estar trabalhando na minha vida e na tua para que a gente possa realmente estar cada dia andando, né, com o olho no alvo e nos afastando daquilo que pode nos afastar do Senhor. Amém? Vamos estar orando? Pai amado, obrigado, Senhor Deus, pelo dia que nós tivemos. Obrigado porque nós encontramos na Bíblia, Senhor Deus, o alimento espiritual para nos afastar daquilo que não te pertence, Pai. Nós agradecemos também porque encontramos na Bíblia pessoas que cederam e nós vimos ali a sua misericórdia sobre a vida delas. Em nome de Jesus, nós agradecemos porque essa misericórdia se renova em nossas vidas a cada manhã. Nos contranja de maneira que a gente possa encontrar, Senhor Deus, sabedoria vinda do Senhor para que nós possamos pregar o teu evangelho às pessoas que não conhecem e fugir daquilo que não te agrada, Pai. Continue conosco no decorrer desse dia. Muito obrigado por tudo. Peço perdão pelos nossos pecados e te agradeço porque o Senhor é presente em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos, né? Que vocês tenham uma tarde abençoada pelo Senhor e obrigado por tua companhia. Deus nos abençoe.